Boa noite a todos os que nos assistem. Sejam muito bem-vindos à quarta live da Semana de Preparação e Viver Previdente. Meu nome é Maurício Araújo, eu sou o gerente de bem-estar e autossuficiência da região do Paraná. Viver Previdente é um evento nacional do Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqueles que gostariam de conhecer mais sobre a nossa organização, por favor, apontem a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. Nós estamos transmitindo esse evento nos canais do Facebook e YouTube da Autossuficiência Brasil. Convidamos todos para que nos sigam nossas mídias sociais e compartilhem essa live com seus amigos. Se você está no Facebook, clique no botão seguir. Se você está no YouTube, clique no botão inscrever-se e curtir. A programação completa da Semana do Viver Previdente você encontra no site viverprevidente.org. E caso ainda não tenha feito a sua inscrição gratuita para todas as lives, corre lá que ainda dá tempo. Nós teremos lives maravilhosas sobre Viver Previdente hoje e amanhã, nos horários das 19 e 20h30, horário de Brasília. Queremos a sua participação também em nosso evento, então deixe suas perguntas no chat e nós tentaremos responder ao maior número delas. Ok? O tema da nossa live de hoje é como organizar as finanças e preparar os filhos para o futuro. Nós teremos dois palestrantes hoje super especiais, Andrea Franklin e João Kepler. E eu vou começar apresentando vocês a Andrea Franklin. Para a Andrea, pessoal, ela é professora de finanças, casada, mãe de 3 filhos, atuante no mercado financeiro, mercado de crédito e desenvolvimento humano. Ela é professora em curso de pós-graduação, MBA em Finanças e Risco pela FIPECAF USP. É pós-graduada em Gestão Organizacional pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, mestre em Administração pela Florida Christian University, graduada em Marriage and Family Studies pela Brigham Young University, USA. Graduanda em Marriage and Family Studies. Ela serviu como missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias em Porto Alegre. Atualmente, a Andrea serve como líder de autossuficiência na estaca São Paulo, Brasil, Cotia e como missionária de serviço para o Pathway Connect. Andrea, muito obrigado por estar conosco hoje. Queremos muito ouvir suas considerações iniciais. Queria passar a palavra para você, então, primeiramente. Tá certo, obrigada, Maurício. É um super prazer estar com vocês aqui nessa noite. Para mim é uma oportunidade grande poder falar de um assunto que eu gosto tanto, né? Adoro falar de finanças, é minha formação que eu digo que é desde berço, né? É desde berço porque o berço era bem escasso. Não é que era um berço esplêndido, mas era um berço onde existiam muitas necessidades, digamos assim. Então, nasci de pais bastante simples, né? E desde então, a minha história com os recursos eram recursos bastante limitados, né? Então, a minha vida familiar não era uma vida fácil. Então, o que meus pais me ensinaram logo cedo? Que a gente tinha algumas coisas para fazer com dinheiro, e eram poucas coisas, né? Uma das coisas era pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz e, se sobrasse, nós comeríamos. Então, desde muito cedo, eu tive que aprender a entender como era aquela a dinâmica financeira da minha casa. E uma vez, como todas as crianças, né, me perguntaram o que eu queria ser quando eu crescesse, né? E eu pensei comigo, caramba, mas eu não quero esperar crescer para eu poder ter as coisas que eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter algo diferente do que eu tenho hoje. Então, muito cedo, eu ainda tinha 8 anos de idade, eu comecei a pensar como eu poderia efetivamente trabalhar os recursos, entender os recursos escassos, entender a questão financeira, né? O que era a vida dos meus pais, como é que eles viviam, como é que eles faziam aquela gestão tão difícil do dinheiro e ter a minha própria gestão. Então, eu comecei a pensar, caramba, como é que eu posso me relacionar com esse dinheiro? Como é que eu posso aprender? Né? Eu não quero esperar crescer para ter que aprender. Então, foi aí que começou a minha história com finanças, né? Foi aí que começou a minha história com a vida de entender como é que o dinheiro funcionava. Então, nasci numa época onde nós vivíamos uma hiperinflação, né? Eu ainda na minha adolescência vivia a hiperinflação. Nasci numa fase bastante difícil, em que mesmo a gestão do recurso, ela precisava ser aplicada rapidamente, porque rapidamente ele perdia o seu valor, né? Então, as condições externas eram condições que afetavam também essa relação do dinheiro com a família, do dinheiro com a possibilidade de compra e o dinheiro com o contexto econômico no qual nós todos vivíamos naquela época. Então, o que eu quis? Eu quis acabar com o relacionamento que os meus pais tinham com o dinheiro, que era um relacionamento que eu chamava de sofrência. Eu dizia, eu não quero ter um relacionamento de sofrência.
Eu quero ter um relacionamento de potência. Como é que eu posso potencializar isso? Então, logo cedo, eu aprendi que eu precisava planejar. Então, uma das coisas que eu queria na minha vida era ter a oportunidade de estudar em bons colégios e ter a oportunidade de crescer e me desenvolver. Não era tanto de coisas materiais, mas era mais intelectual, mais realmente de conseguir crescer. Então, eu aprendi que eu precisava planejar. Então, um dos conceitos principais da área de finanças, eu diria o primeiro conceito é nós aprendemos a planejar. Planejar os nossos recursos e como utilizar os nossos recursos, quais são esses recursos que nós temos, quais são as possibilidades que nós temos. Então, o primeiro passo para uma história e para um relacionamento bom de finanças, né, com o dinheiro, é nós sabermos planejar. O segundo ponto é nós entendermos como executar, como utilizar o plano que nós fizemos, esse planejamento, e como nós vamos executar esse planejamento. Porque muitas vezes ele fica apenas num papel, né? Ou até numa planilha Excel, ou até hoje nos dispositivos eletrônicos que nós temos, né? Conseguimos até pensar o que queremos, colocamos lá, mas muitas vezes no momento em que executamos, não executamos corretamente, ou até mesmo esquecemos dos planos que fizemos. Então, o segundo passo importante é sabermos executar. Como executamos? Né? Como nós executamos o plano que foi traçado efetivamente. O terceiro aspecto importante de um sucesso financeiro na família e na vida pessoal é nós avaliarmos, né? Então, eu planejei, eu executei e avalio. Como foi a minha realização? Eu realmente segui o meu planejamento? O que deu errado? O que deu certo? O que eu poderia ajuste, que seria o quarto passo, né? Como é que eu ajusto a questão financeira? O que eu tenho que fazer? De repente, eu tenho que cortar despesas, eu tenho que, de repente, buscar uma educação melhor ou buscar possibilidades que façam com que esse dinheiro possa crescer, ou então em que eu possa gastar menos, ou então em que eu possa poupar mais. Então, quando a gente fala de ajustar, os ajustes não são tão negativos, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia falsa de que a gente tem que ter um relacionamento sofrido com o dinheiro. E isso não é verdade. Nós precisamos entender, né, e saber priorizar a utilização desse recurso. Então, um quinto passo importante no sucesso das finanças familiares é nós efetivamente sabemos priorizar. Quais são as nossas principais despesas, o que efetivamente nós precisamos e o que nós queremos, né? Então, nós precisamos separar aquilo que é um desejo daquilo que é necessidade. Então, essa priorização faz parte disso. Discutir em família o que é necessário, o que é prioritário, o que é simplesmente um desejo. O sexto passo importante que eu digo para o sucesso é nós entendermos o dinheiro. Então, entender o dinheiro é como ele funciona, como ele está no mercado, como ele chega até nós. Entender também que ele é, sim, um recurso escasso. Entender o ambiente que performa esse recurso. Então, por exemplo, quais são as questões econômicas que nós estamos vivendo atualmente no nosso país, né? O que faz com que o dinheiro seja mais escasso e mais preocupante. Então, nós estamos vivendo num momento de recessão econômica, não só por causa da pandemia, mas a pandemia veio agravar as condições econômicas que nós estamos vivendo no nosso país, mas é entender esse ambiente, qual é a perspectiva de melhora do ambiente, quando é que esse ambiente vai melhorar e como isso afeta a minha vida, como afeta a minha vida familiar. Porque isso é uma relação direta com o custo desse dinheiro, né? Dependendo das condições externas, o dinheiro ele tem um valor, ele tem um custo, e isso nós precisamos entender. Um outro passo que eu coloco aqui, que não necessariamente está na ordem, né, que a gente costuma, inclusive, ensinar como um princípio, é nós agradecermos por termos esse recurso, por termos o dinheiro, de termos essa relação com ele. E o agradecimento, ele vem de várias formas, né? Ele vem de pagarmos os nossos dízimos para as pessoas que seguem esse princípio, para que nós possamos também ajudar outras pessoas, podemos fazer várias coisas, sermos altruístas efetivamente. Hoje a gente vê aí o mercado trabalhando, né, as pessoas sendo muito generosas, principalmente nesse momento em que o Brasil tem precisado tanto de recursos, né? Então a gente vê isso acontecendo. Essa é uma forma de gratidão, né? Seja pagar o nosso dízimo, seja ofertar os nossos recursos, mas essa é a forma de gratidão e de relacionamento que nós devemos ter. Um outro passo importante, que eu diria que o meu oitavo passo, é o investimento. Nós precisamos saber investir o recurso, e muitas vezes a gente pensa assim, eu vou investir o recurso quando? Só lá na frente, né?
Não, nós precisamos saber como investir esse dinheiro hoje e investir esse dinheiro também no futuro. Então, eu sei que nós vamos comentar aqui no futuro sobre previdência privada, saber como funciona, quais são as opções de investimento que nós temos, que tipo de posições que a gente pode investir, que tipo de produto que a gente pode investir. Então, no mercado financeiro brasileiro, e não só no brasileiro, mas em todos os mercados, nós temos assim uma infinidade de produtos de investimento que vai de encontro ao seu apetite de risco. Então, isso é uma aula para a gente conversar aqui sobre risco, tá? Não é muito aqui o escopo da nossa conversa de hoje, mas é importante nós aprendermos a investir esse recurso. E o relacionamento com o dinheiro, aquilo que eu comentei com vocês, não pode ser um relacionamento de sofrência. Então, um dos pontos principais que eu coloquei aqui na minha vida familiar, no meu casamento com o André, meu marido, logo que nós começamos o nosso relacionamento e nós falamos sobre dinheiro, planejamos a nossa vida, o negócio começou a tomar um rumo muito estranho a conversa, né? E eu percebi que o André estava super incomodado. Eu falei, André, o que acontece? Ele falou assim, não, eu não tenho esse bom relacionamento com dinheiro. Eu falei, caramba, mas o nosso relacionamento vai ser um relacionamento de sofrência ou um relacionamento de potência? E nós tomamos a decisão que o nosso relacionamento com esse recurso não seria um relacionamento de sofrência, seria um relacionamento de potência. Nós iríamos potencializar os nossos recursos e nós iríamos juntar, né, as nossas forças, e com as nossas forças nós poderíamos, então, criar uma família melhor, ter condições de dar uma educação melhor, ter uma vida mais confortável e poder servir melhor na sociedade, né? Poder devolver em formas de agradecimento, seja com o nosso tempo, nosso talento, nossos recursos efetivamente financeiros, mas efetivamente ter uma família diferente com um relacionamento mais saudável. Então, nós fizemos isso, nós sentamos, nós conversamos, nós planejamos, nós abrimos nossas planilhas, nossas contas financeiras, nossos investimentos e decidimos assim o que era melhor para a nossa família. E é muito interessante porque na nossa casa esse assunto é um assunto que não tem tabu. Então, dinheiro não é um tabu, nós sempre conversamos, falamos de como nós estamos, o que nós queremos para o futuro, e é super interessante que os nossos filhos, eles têm uma relação também muito saudável com o recurso, com o dinheiro. E um deles, em especial, o menor, o Alexandre, que hoje está com 10 anos, o Alexandre é um menino muito empreendedor, e ele tem uma relação com o dinheiro que eu nunca vi uma criança assim tão próxima a mim ter essa relação. Ele, desde os 6 anos, ele vende picolés, no condomínio, e ele é muito feliz, ele tem lá os recursos, ele sabe onde vai, e ele sabe, inclusive, como ele vai utilizar o ganho, a margem que ele tem, né, dessas vendas que ele faz. E é interessante que esses dias atrás aí, ele chegou para nós no carro e ele disse assim, eu quero saber quais são as minhas opções de investimento. Eu falei, como assim, Alexandre? Ele disse, não, que eu quero investir, eu queria saber como é que eu posso fazer para investir. Eu falei, tá, mas que tipo de investimento você quer? Ele falou assim, um investimento que renda muito. Falei, é mesmo? Aí eu falei, ó, tem algumas opções, né? Tem a poupança. E ele disse, tá, mas quanto rende a poupança? A gente falou assim, de repente você colocar lá R$1.000, você vai ganhar lá os seus R$20 lá no final do ano. Ele falou assim, o quê? Só isso? Não, não, não. Eu acho que eu vou vender picolé mesmo, eu vou ganhar dinheiro, porque lá eu vou ganhar mais do que investir esses R$1.000 na poupança. Então, é muito interessante que ele tem uma mentalidade diferente. Então, ele aprendeu muito rápido na nossa família a mudar o mindset, a aprender que nós podemos sim ser felizes com esse recurso e não necessariamente sofrer porque estamos falando de dinheiro, né? E o Alexandre virou para nós esses dias, ele disse uma coisa só para a gente finalizar aqui a nossa conversa de hoje. Ele disse assim, olha só, gente, eu não quero ser milionário não, eu quero ser bilionário, eu vou ser bilionário. Então, assim, é muito interessante que a gente consiga falar sobre isso, aprender a conviver com dinheiro, aprender a utilizar esses recursos e assim ser feliz, né? E assim a gente vai progredir. E eu sei que tem gente aí que pensa parecido, né? Que ajuda os filhos a serem empreendedores e que, olha só, não dá mesada, não. Então, vamos ouvir aí o que a gente tem, o João vai falar. Então, é com você, Maurício. Não, legal, gostei. Eu sou fã do Alexandre já, viu? Eu gostei muito. E a questão da mesada, vamos falar agora, então, com ele, João Kepler. Muito obrigado, viu, André, pelas suas considerações. Excelente. Vamos então apresentar para vocês o João Kepler. Pessoal, quem não conhece o João Kepler é um investidor, um anjo investidor, conferencista, escritor, ele é apresentador de TV, podcaster, ele tem um podcaster Papo com Anjo, é um podcast semanal no YouTube, no Spotify, né, pela Jovem Pan. Ele é pai de empreendedores, que eu sou fã dos três, o Theo, o Davizinho e a Maria. De fato, eu sou muito fã deles. Especialista na relação empreendedor e investidor,
foi premiado por 4 vezes como o melhor anjo investidor do Brasil pela Startup Awards. Ele é o CEO da Bossa Nova Investimentos, que realizou mais de 700 investimentos em startups nos últimos 4 anos. O João Kepler está conectado com o que há de mais inovador no mundo dos negócios, gente. Por isso que ele é conselheiro de várias empresas e entidades, autor de 7 livros, sendo 2 best-sellers, entre eles o Smart Money, Gestão Ágil, e agora o seu último recente livro, o Se Vira Moleque, da editora Gente. Muito bom esse livro aqui, pessoal. Dizem que filho não vem com manual, né? Mas isso aqui, ó, manual para pais aí, que querem manual para os filhos, tá aí, ó, o Se Vira Moleque. Pessoal, João, é muito, muito bom estar com você hoje aqui, um grande prazer estar contigo. Eu queria muito ouvi-lo, tenho várias perguntas para você, mas queria te passar a palavra para suas considerações iniciais. Bom demais, Maurício, que bom. Obrigado a todos vocês pelo convite. Ouvi atentamente a Andrea, dando a aula dela aqui, muito bacana. Adorei saber do Alexandre, adorei saber do que o Alexandre tem uma mentalidade empreendedora. E é um pouco sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Vou compartilhar aqui uma tela, para a gente poder debater com vocês um pouco do que eu entendo como educando filhos para o futuro, né, que é o tema desse papo aqui. Bom, o Maurício já me apresentou, eu faço investimento em negócios inovadores. E o que um cara de investimento em negócios inovadores está falando aqui sobre educação empreendedora? Imagina o seguinte, imagina que eu me relaciono com centenas de empreendedores, centenas de projetos, de sonhos que chegam para mim e dizem assim, João, investe em mim. E eu tenho que escolher esses projetos e faço investimento em torno de 10 ou a 15 por mês. Mas isso eu venho fazendo ao longo de 12 anos. Mas eu tenho 52. Nos últimos 30 anos, eu digo que eu aprendi a ser gente. Nos últimos 22 anos, eu aprendi a ser pai. E só sabe quem é pai, efetivamente, quem é pai. Quem é pai e mãe, né? A gente imagina o que é ser pai. Então, gente, eu trazer para vocês um pouco das minhas experiências que eu contei nesse livro, o Se Vira Moleque, né? Que é esse termo aqui, é um termo moleque no sentido positivo da coisa, né? Não no sentido pejorativo, moleque no sentido carinhoso. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não existe fórmula perfeita para educar filhos. Cada família tem um jeito de educação. Não dá para copiar, não tem receita de bolo. Educar não é uma receita de bolo. O que eu vou falar para vocês aqui não é um professor que está falando, não é um psicólogo, psiquiatra, educador, nada disso. É um pai que tem experiência com seus filhos, que escreveu um livro, 2 livros sobre esse assunto. E eu escrevi esse livro baseado nas perguntas, Maurício, que eu recebi ao longo de todos esses anos. Pai, meu filho me deu um tapa na cara, o que é que eu faço? Meu filho está nas drogas, o que é que eu faço? Meu filho... E eu passei a responder essas coisas baseado na minha experiência, o que eu faria se fosse comigo. Então, eu queria que vocês, por favor, não me enxergassem aqui como uma pessoa que veio ensinar vocês. Eu vim apenas compartilhar as minhas melhores práticas. Se for útil para você, eu vou ficar muito feliz no final desse papo aqui com vocês, tá certo? Bom, eu queria que vocês também fossem escrevendo de onde vocês são aí no YouTube, depois eu quero olhar de onde vocês são. Como é que começou essa história? Começou há muitos anos atrás com meu pai. Esse é o seu Braga, hoje com 88 anos de idade, mas meu pai, enquanto eu jovem, adolescente, ele não me dava nada. Ele tinha muito recurso, uma pessoa financeiramente rica, mas me dizia, não me dava recurso. Meu pai mal me dava a escola e dizia tudo. Meus amigos tinham dinheiro para passear, tinham carro, roupa bonita, eu não tinha nada disso. Eu tinha o básico. Minha mãe que ainda me ajeitava um pouco, mas meu pai o tempo todo fez isso aí. Se vira, moleque, né? Ele puxando a minha orelha o tempo todo, dizendo para mim, vai lá e faz, né? Não espere por ninguém e eu não vou te dar nada. Eu não vou deixar a herança para você, não vou te dar dinheiro. Então, essa foi o jeito que meu pai fez comigo e eu fiquei magoado com ele durante 15 anos da minha vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a minha história começou com uma mágoa com meu pai, né? Essa é a história de aprender a ensinar meus filhos a empreender, foi por conta dessa minha experiência na prática. Depois que eu tive meu primeiro filho, o Theo, eu voltei lá em Belém do Pará para fazer as pazes com ele, que ele mora lá até hoje, ainda é vivo. E ele me pegou no aeroporto para fazendo as pazes e me levou para visitar os meus amigos da época, que eu era jovem. Aí ele me levou num prédio assim, disse, você lembra disso aqui? Eu digo, lembro, era a casa do meu apartamento, sei lá, o escritório, a casa do meu amigo, fulano. Pois é, onde ele está hoje? Eu digo, eu não sei.
Aí, pois é, a situação deles é péssima, assim, 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 assim. E onde é que está você? Ou seja, eu não te dei nada e você construiu o seu futuro. Ou seja, pense no futuro, né? Mas pense no futuro, mas viva o presente, né? Ou seja, desenvolva essas atividades para você. Então, tudo começou com meu pai. E aí eu queria dizer para vocês que existe uma palavra chamada autorresponsabilidade, que eu convido todos vocês a entender essa palavra. Eu não vou conseguir, em pouco tempo, explicar o que é, mas quero dizer para vocês que o protagonismo é o caminho. É a pessoa, o seu filho, se transformar em um protagonista. Ele tomar a decisão do próprio destino dele. Ser o protagonista do destino dele. Não só você dizer o que você quer para o seu filho, tá certo? Então, é o melhor caminho, e eu foi assim que eu fiz com os meus, né? Meu pai me fez isso, mas me fez de uma forma traumática. Eu procurei fazer isso de uma forma um pouco mais amorosa, digamos assim. Então, como trilhar esse caminho? Empreender ou prender o filho? Né? Vou prender em casa, vou guardar, deixá-lo sob uma redoma, sob a minha proteção, porque eu sou um paizão, uma mãezona, né? E nós não tem problema nenhum você ser isso, porque a gente quer mesmo, a nossa sensação é de proteção dos filhos, né? Então eu tive que tomar essa decisão. E a minha decisão foi ser um espelho para eles. O que eu aprendi, o que eu podia passar para eles como exemplo. Então teve muitas coisas no meu ensinamento que foi através de atitudes, não de palavras. Quanto mais eu dizia, faça isso, eles faziam coisas diferentes. Então, eu procurei a dar o exemplo, eu procurei a fazer coisas que eles pudessem me modelar. A palavra era modelar. Então, meus filhos me modelaram. Começaram a me modelar e a fazer aquilo que eu queria que eles fizessem, sem eles saberem que eu estava fazendo. Então, quem conhece vendas sabe a palavra rapport. Né? Então, eu criei um rapport com eles e eles passaram a me modelar e passaram a fazer coisas que eu estava fazendo. Olha, esse aqui é meu primeiro filho, o Theo. Eu fazia de um jeito, ele fazia de outro, ou seja, numa posição e ele fazendo igual. Não era só para a pose da foto, né? Então, eu perguntava para ele, o que você quer ser agora? O que você quer fazer agora? Não o que você vai fazer no futuro, porque o futuro é muito longe. Então, sempre trouxe para os meus filhos a questão do presente. O que você vai fazer agora? E daqui a pouco? E mais tarde? E construir com eles um caminho, né, de protagonismo baseado em perguntas, baseado na história de ser um pai mentor. Né? E o mentor não faz milagres. Ele apenas incentiva e amplia a visão. Porque quando alguém te amplia a visão, faz puf na tua cabeça, puf. É como se você nunca viu o mar, vê o mar, você puf. Né? Você nunca viajou para fora, quando viaja, puf. Né? Então, gente, um pai mentor é aquele pai que faz puff na cabeça do filho, amplia a visão, mesmo que ele não queira, mas começa a falar de coisas para que ele possa vislumbrar e ampliar o caminho dele. Então, o verdadeiro mentor não é aquele que dá o peixe, mas sim aquele que te pergunta onde fica o lago. E como você vai pescar? Ou seja, começa a exercitar o cérebro do filho. Começa a exercitar, começa a fazer perguntas. Mas eu não sei. Primeira vez ele não sei, segunda vez ele vai se instigar, vai perguntar no Google e vai te responder. E vai ter uma hora que ele vai ficar tão chateado com isso que ele vai te responder. Então, gente, o pai hoje tem que ser um pai mentor. E o mentor é o cara que não é que dá o caminho, o mentor é o cara que faz a pergunta certa para que o filho descubra o caminho. Né? Então, o que o seu filho pode ser agora? Os meus, a Maria, de 17 anos, ela hoje é uma empreendedora, meu filho de 20 anos hoje é um empreendedor, e meu filho de Theo, de 22 anos, hoje é um empreendedor. Ou seja, empreender é libertador. E eles determinam o que eles querem ser da vida. Ou seja, a liberdade de escolha, gente, é deles, e não minha. Eu nunca pedi assim, meu filho, eu quero que seja médico. Eu quero que ele passe em concurso, eu quero que ele seja juiz, eu quero que ele seja a minha profissão que eu sou. Eu nunca fiz isso, nunca fiz. Eu apenas conduzi modelando, ou seja, dando exemplos, né? E eles foram buscando, a Maria, por exemplo, ela queria ser médica, e depois mudou. Né? E você, no final que eu falar aqui, você vai entender para que ela mudou. Então, os pais devem orientar os seus filhos na direção onde o mundo está indo. O pai tem que ter uma visão de longo prazo, 10 anos, 5 anos, para onde o mundo está indo, né? E não na contramão do mundo. Porque o que acontece com a maioria das famílias? Segue manada. Meu filho, isso aqui é bom, vamos seguir isso aqui, vamos fazer isso aqui porque ali está ganhando dinheiro. Trabalhar com isso é bom porque está ganhando dinheiro. Não, eu sempre fui no contra. Eu sempre fui não deixar meus filhos seguirem a manada, né? Então, eu busquei a direção para onde o mundo está indo, mas não no sentido de seguir a manada. Mas geralmente era diferente disso, ou seja, procurei algo de diferente, fazer diferente, a mesma coisa que todo mundo estava fazendo. Então, meus amigos, a história é sonhar e agir para ter novos resultados. Mas como? De que forma fazer isso, né? Porque, assim,
acredite, um adulto que é totalmente dependente dos pais hoje, quando eu vejo um menino de 30 anos, ainda não se formou, ou ainda não sabe o que é da vida, ou não conseguiu nada, é consequência de uma criança muito protegida. Quando a criança é muito protegida, não pega ali, vai fazer não sei o quê. Mas essa proteção, essa super proteção, muitas vezes dá a sensação da acomodação para o filho, da proteção. Então, vai chegar uma hora que você não vai estar mais na proteção. Então, quando você vê uma pessoa na barra do pai, da mãe, tem até hoje, ou seja, com sintomas de depressão, um monte de coisa, você pode ter certeza que é coisa lá para trás. Eu não estou falando que depressão é proveniente é responsabilidade dos pais, culpa dos pais, não. Mas tem muitos casos que é essa forma de educação, de mimar demais, de dar demais e de proteger demais, que isso termina gerando uma proteção futura que pode atrapalhar, podem ter consequências e atrapalhar os seus filhos. Então, quais são as competências e as habilidades imprescindíveis, meus amigos, para criar filhos maduros e protagonistas hoje em dia? Então, primeira coisa, o pai tem que criar as oportunidades. O ambiente da família tem que ser de criatividade. As coisas têm que ser no sentido de resolver problemas, né? De curiosidade. E não de, não vamos falar sobre isso. Isso aqui a gente não conversa. Isso não sei o quê. Peraí, silêncio que o menino não pode ouvir. Olha, isso não sei o quê. Sempre naquela coisa de a família está ruim, mas não falta nada para o menino. Isso não pode. Né? Você vê os meninos que estão em favela, eles têm anticorpos. Por quê? Porque é porrada, é luta para eles o tempo todo. Então, gente, a história, ela se repete. Né? A vida repete o tempo todo as mesmas coisas. Então, você precisa criar um ambiente, né, de resolver problemas e de oportunidades. Existe também uma questão de competências que eles precisam ter, e você tem que trabalhar para essas competências. Então, tem competências pessoais e competências sociais. As pessoais diz respeito à conexão com ele mesmo. Então, como é que é a atitude dele, como é que é o otimismo, qual é o feeling, as sensações, a capacidade de superação, e as competências sociais, a relação sobre ganhar, sobre perder, sobre competir, sobre liderar, sobre servir. Então, a conexão com o próximo, você tem que estar muito de olho nisso, na competência pessoal da criança e na competência social da criança. Por quê? Porque a competência empreendedora vai precisar disso. Você quer que seu filho seja empreendedor? E o que é ser uma competência empreendedora? É ser um resolvedor criativo. Buscar resolver problemas, buscar por problemas. Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Não importa qual horário, não importa nada. Então, isso é ter uma competência empreendedora. É querer colaborar o tempo todo. Não querer botar o dinheiro à frente da solução. Tipo, me dá dinheiro que eu faço. Né? É o contrário. Né? Por ter pais que dizem assim, se você fizer isso, eu te pago tal coisa. Isso às vezes é bom, mas muitas vezes é ruim, porque condiciona. Quando você condiciona, seu cérebro funciona em termos de somente daquele tipo de recompensa. Recompensa é muito bom, mas recompensa tem que ser recompensa moral, social, de agrado. Não, quando você cria um filho de colaborativo, ele passa a ajudar as pessoas, ele passa a ser colaborativo, ele participa mais da igreja, ele participa mais dos processos, né? E ele tem que ser uma pessoa que queira aprender o tempo todo e se adaptar a qualquer ambiente, não só aquele ambiente que ele foi acostumado. Então, essas são as competências principais. E, principalmente, eles precisam ser insatisfeitos e incomodados. E os pais precisam gerar insatisfação e incômodo, desafios, para que eles queiram buscar. Agora, obviamente, nessa postura, num caráter positivo, né? Não é aquele menino chato, incomodar, o dia, ou a tristeza, ou a azar, não é isso. Né? É não querer dar, é querer gerar uma insatisfação para ele querer mais, para ele buscar mais, para ele buscar o próprio destino dele, para ele buscar a própria grana dele, para ele buscar o próprio espaço dele. Né? Não é você que vai dizer o que ele vai fazer, ele mesmo vai lá e faz. Por quê? Porque ele é insatisfeito e incomodado. Como fazer isso? Conhecimento básico em finanças. Vocês têm vários treinamentos aqui que podem fazer. A própria doutora André acabou de dar várias dicas para vocês. Conhecimento em negócios. Procurem fazer com que ele amplie a cabeça da criança, vendo opções de negócio. Poxa, como Alexandre, filho da André, foi querer vender picolé e aí não quer mais investir aquele dinheiro, porque ele sabe que não tem nada mais rentável do que você investir no seu próprio negócio. Criatividade para inovar. Inovação não é só fazer coisa nova, é melhorar o que já existe. Né? Emocional fortalecido, porque quando você começa a preparar o emocional da criança, quando ele fica um adulto, ele vai ficar um adulto fortalecido, porque ele já levou as porradas que tinha que levar. E já dizia Rocky Balboa, aquele filme Rocky Balboa, né? Ninguém bate mais forte que a vida. E a vida não é quanto você bate, mas sim quanto você aguenta apanhar. Então, se você não prepara seu filho para apanhar, porque a vida vai bater, não importa se você proteja, um dia a vida vai bater e ele não vai estar preparado.
né? Então, outra coisa, é envolvimento com a comunidade, faz ele se envolver com a comunidade, enxergar o problema dos outros, ser empático. E aí, gente, vem um talento, talento e talento. E o que é o talento? Testar. Mas meu filho não dá para nada, já tentou futebol, não dá, já tentou basquete, já tentou música, já tentou ser cantor, tocador de violão e não deu, jogador de futebol e não deu para nada. Não tem problema. Tente mais uma vez outra coisa, outra coisa, outra coisa. Tente, teste, não desista do seu filho. Davi, silêncio aí, por favor. Não desista dos seus filhos, não desista da tentar. Então, a mentalidade tem que ser orientada também a negócios desde cedo, e não só, não vou falar de negócios porque meu filho não pode ouvir negócio. Não, muito pelo contrário, você precisa orientar. Então, para mim, é o seguinte, sucesso é você fazer o que gosta e conseguir se manter. Muita gente acha que sucesso é ganhar dinheiro. Cada um tem o seu sucesso, é muito relativo essa história do sucesso. Mas, para mim, é fazer o que você gosta e conseguir se manter com o que você gosta. É poder abrir os olhos de manhã e se sentir bem com as suas escolhas e o rumo que está dando para a sua própria vida. Então, você tem que ensinar isso ao seu filho, né? E o sucesso não é só passar no concurso, passar no vestibular. O sucesso é ele ficar feliz com o rumo que ele está dando para a vida dele. E não só aquilo que você, pai, quer. Mas o importante é saber que fracassos vão acontecer, que quedas vão acontecer. Então, tem que haver um equilíbrio entre o sucesso e fracasso muito importante, muito grande. Dizer para ele, olha, meu filho, nem sempre vai ser assim. Aqui a gente está bem agora, mas a gente pode perder tudo, a gente pode não sei o quê. E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu já quebrei. Quando quebra, você se fortalece com um monte de outras coisas que você não imagina. Então, a história hoje é sobre paixão, não é sobre dinheiro, né? A paixão da pessoa pelo que ela quer, pelo objetivo dela, pelo propósito de vida. E o dinheiro vai ser a consequência desse processo. Acredite, o dinheiro vem quando você para de buscar incansavelmente ele. Você tem que procurar o seu rumo, o seu propósito, o que para ser feliz. E o que é para ser feliz? Então, João, como é que faz para cuidar de filhos? Amar, para mim, é ensinar como ele pode se virar sozinho, que é o tema desse Se Vira Moleque, que é meu livro. Ou seja, para mim, isso é amor, é ensinar a molecada a se virar, a molecada a buscar o seu próprio destino. Então, teoria que você está ouvindo é a base, mas a prática são as habilidades. Então, faça com que ele ouça mais do que fale, né? 2 orelhas, 1 boca, ler mais do que escreve, tem que escrever também, mas ele tem que ler muito, ensinar a leitura, praticar a leitura, incentivar a leitura e, cara, e aprender o tempo todo, não importa se ele já tem um grande aluno, só que assim, aluno, nota é decoração, decoreba, né? Mas ele aprendeu aquele assunto, ele conseguiu realmente assimilar aquela informação, você está checando isso, você está discutindo aquele assunto com ele, você está aprendendo junto com o seu filho, então isso é muito importante. Aí, gente, vem as ferramentas, né? A educação empreendedora é uma ferramenta, é um tipo de educação complementar, né? Então, qual é a ordem de educação empreendedora para mim? É aprender, servir, ganhar dinheiro, que você tem que ganhar, é recompensa, colaborar e compartilhar aquilo que você aprendeu. O que eu estou fazendo com vocês aqui é o 5º, compartilhando. Então, eu sempre faço esses ciclos virar. Lifelong learning, ou seja, aprender, servir, ganhar, colaborar e compartilhar. São essas 5 coisas mais importantes hoje em dia que tem que fazer. Então, mude de perspectiva, planeje mais, planeje melhor aquilo que você quer. E o sucesso não cabe apenas em uma única forma, ou seja, não é só a minha fórmula que funciona, a sua, junto com a minha, com as minhas ideias, com as ideias da Andréia, com as ideias dos treinamentos que você está recebendo, é que vai fazer aquilo que você pode gerar. Então, quais são as iniciativas que eu quero deixar aqui para vocês para semear o que eu chamo de felicidade, para ser feliz nas crianças, né? E nos jovens, nos adolescentes. Então, permitir que eles se divirtam mais com os amigos, né? Cuidado, obviamente, com os amigos, ensinar como se relacionar bem, como entender que o limite termina quando começa o do outro, né? Que tudo tem limite, querer ver empenho e não a perfeição. Você não faz nada certo, mas, cara, eu empenho do moleque de fazer aquilo. Não é uma atitude de fazer aquilo. É disseminar o otimismo diante da vida. A vida é ruim, mas só vê notícia ruim, só vê notícia de gente complicada, cara, mas vê coisa boa. Mostra coisa boa para ele, que tem um lado bom da vida também. Olha que a gente está aqui agora reunido, quantas pessoas estão ouvindo isso. Então, assim,
Esse é o lado bonito da vida, é o lado do aprendizado, é o lado do compartilhamento, né? Não é só tem coisa, notícia ruim, claro que estão passando por uma dificuldade, mas não podemos só ficar olhando isso. E tem pai que faz questão de passar o dia com a televisão ligada, falando só coisa ruim na cabeça do moleque. E ele vai assimilando aquilo, e ele acha que o mundo é isso, porque é aquele mundo que ele vive. Não amplia a cabeça, não amplia os horizontes, não faz puff, né? Então, formar hábitos de felicidade, ensinar outros tipos de disciplina, planejar esse ambiente de felicidade, cara, de repente fazer algumas refeições juntas, ter mais um momento de qualidade, isso é muito importante. Então, filhos mais atentos e inteligentes é muito bom. Então, por exemplo, fazer lições de música, mas não gosta de música, ouve música junto, pratique esporte, cuidado com o sono, aprendizado, ou seja, o óbvio, mas fale sobre problemas, né? Não só fica falando sobre, mas como é que fala sobre problema? Debate problema. Debate, não é só falar sobre isso, mas debater qual é a solução para tal coisa. Deixa ele falar, deixa ele dar ideia, deixa os filhos falarem das suas ideias, deixa eles errarem, né? E agora, o problema não é errar, o problema é cometer o mesmo erro várias vezes. Deixa ele cometer erros novos, erros velhos você corrige, né? E ensine a consertar mais rápido ainda. E, claro, falar também de opções de investimento, mesmo que não tenha dinheiro, porque se ele souber quais são as opções de investimento, a vida vai dar uma clareada para ele. Né? Outra coisa que eu ouço muito, meu filho não sai do quarto, nem do videogame, né? Então, cara, o que acontece nesse momento, né? Por que acontece isso muitas vezes? Porque ele não tem algo mais divertido para ele fazer. Você não é a diversão para ele, você não está do lado dele, você não entende o mundo dele e ele prefere ficar no videogame. Então, que tal você começar a jogar com ele? Que tal você entender quais são os atores desses videogames? Que tal você entender o que faz ele feliz? Né? Porque muitos pais não sabem o sonho dos filhos. Tá? Então, é preciso, obviamente, impor o limite para o bem, né? Mas tantas horas de celular, tanto não sei o quê, mas principalmente você precisa estar no mundo da criança. Você precisa sair do seu mundo, né? Por que muitas vezes a gente tem que abaixar para falar com uma criança? Né? Porque você é alto, você é grande, você é aquele gigante. Quando você se abaixa, você fica no mesmo nível da criança. Né? Então, tem que dar atenção de qualidade. Bom, e aí, ferramentas para superar problemas e ser um bom pai. Eu queria dizer o seguinte, quando eu tinha, sabe que aquela história da nostalgia, meu filho, quando eu tinha sua idade, no meu tempo era melhor. Então você muda isso. Bota agora assim, agora é a sua vez de ser melhor ou de fazer melhor. Você vai lá, que você é capaz, você é melhor que eu. Esse tipo de palavras, eles entram no cérebro da criança, do jovem, e ficam para sempre. Ele vai ser muito mais protegido. E aí, como a Andrea falou, a história da mesada, obviamente, eu não dou mesada, eu sou contra a mesada, porque, para mim, a mesada é a sensação do fixo garantido. E fixo garantido para sempre. O menino já fica esperando o final do mês, a semana, para receber o dinheiro. E o que ele faz para receber esse dinheiro? Né? Então, para mim, a vida não tem nada garantido na vida. Não tem nada de negócio de estabilidade, não existe mais, principalmente hoje em dia. Então, por que você vai dar estabilidade? Ele tem que conquistar essa estabilidade se ele quiser. Né? Então, eu sou contra a mesada por isso. Claro que eu sei que mesada é importante para falar sobre dinheiro, mas cada pai, cada família faz implanta o seu modelo. Então, estudar ficou muito mais amplo, não é somente estudar português, inglês, matemática, o estudo é muito maior, tem educação. Além das escolas, tem educação doméstica, educação financeira, educação alimentar, educação inclusiva, a mostrar a importância da acessibilidade, né, da inclusão, para as pessoas poderem respeitar o próximo e as diferenças e tudo mais. Então, isso tudo é importante você complementar, porque vai crescendo, vai ficar um adulto completo em todos os sentidos mentais. Né? Então, empreender é fazer diferente de qualquer trabalho, é um estilo de vida, é uma cultura. E por que não passar isso de geração em geração? Então, eu quero dizer para vocês que empreender não é só fazer negócio. Empreender é espírito, é estado mental. Empreender é você querer resolver problemas, é você fazer mais do que foi demandado, né? Porque quando você só faz aquilo que é demandado, você está limitado. Você quer resolver problemas, você quer ser colaborativo, você quer ajudar. Então, se você tem um filho assim, parabéns. Se você não tem, você é responsável por desenvolver esse ambiente para que ele consiga ter uma jornada de sucesso e um propósito, né? As pessoas, gente, mas aí a tecnologia vai me ajudar, vai, mas as pessoas vêm antes da tecnologia. A gente se relaciona com pessoas, a gente está falando aqui de pessoas para pessoas através da tecnologia como meio, tá? Então, mas o que importa aqui são as pessoas. Então, o que eu digo não adianta parar para estudar,
Você tem que efetivamente andar e praticar e aprender andando, né? Não dá para você parar para a vida, agora vou estudar isso, vou fazer aquilo, não. Você estuda, pratica, porque informação todos nós temos, conhecimento só tem quem aplica, e aí vem a sabedoria. Então, você tem que aplicar aquilo que está sendo dito e testar, e errar, e cometer erros novos. Para ser feliz, então, você tem que descobrir coisas que o dinheiro não compra, né? Quando persistir, quando desistir, né? O seu filho e você transformando o mundo. O que vocês vão deixar de legado? O que a sua família vai fazer? Qual é o exemplo que você vai estar dando para que as pessoas te modelem? Por que as pessoas não têm sucesso, têm insucesso, são infelizes? Por quê? Então, isso é muito bom discutir e ambiente. Então, eu quero deixar para vocês 5 dicas finais para ter filhos empreendedores, né? Acho que muito bacana é o tema que a gente está usando aqui. Então, a primeira seus filhos precisam viver com paixão, eles precisam se apaixonar desde cedo por alguma coisa. Isso não tem nada a ver com relacionamento, tá? Mas é identificar o que eles gostam de fazer, estimular que eles tenham um hobby, que eles tenham um esporte preferido ou até uma profissão baseado no talento que você pode descobrir. Então, viver com paixão é muito importante. A outra coisa é adotar um estilo de vida empreendedor, né? A história dividir o tempo corretamente em trabalho e lazer, tempo para descansar, tempo para fazer as coisas, você ter tempo para tudo e tempo para empreender também, e por que não empreender negócio. Proponha desafios o tempo todo aos seus filhos, né? O desafio é importante para ele se acostumar que a vida é desafiadora o tempo todo, para tornar esse filho insatisfeito e incomodado, né? Para eles conseguir superar os desafios e ficarem mais confiantes a cada ano, a cada momento, a cada situação. Ajuda a identificar os propósitos, né? Propósito é os porquês da vida. Por que isso? Por que isso? Porque, no final das contas, a resposta de um porquê é para ser feliz. É para identificar e viver sua paixão. E, por último, não finja que tem garantias de tudo, que está tudo certo, que está tudo tranquilo, que ele pode ficar tranquilo, que ele vai ter um apartamento garantido, uma fazenda. Não faça isso. Né? Isso internamente fica dizendo assim, eu não preciso que eu tenha aquilo, lá no futuro eu vou ter tal coisa, eu tenho seguro, eu tenho tal coisa. Então não faça essas garantias, porque essas garantias elas não fazem bem para um empreendedor. Né? Quando eu digo sempre que dinheiro demais para o empreendedor não é bom. Né? Ser rico não é sobre o que você tem, mas sim sobre o que você pode dar. Né? É sobre retorno para a sociedade, é você dar primeiro para receber depois. Quando seu filho tiver essa chave de dar para receber, as coisas mudam. Não é receber para fazer, é o contrário, né? Então, gente, eu queria dizer para vocês que é muito importante ensinar coisas aos seus filhos que nunca te ensinaram, ao invés de comprar coisas que nunca te deram. Eu vejo muitos pais querendo dar coisas aos filhos, dar, mas não tem tempo para ensinar coisas que nunca, por exemplo, seu avô, seu pai nunca te ensinaram. Então, por favor, cuidado com essa história de dar coisas para poder suprir uma necessidade. Isso é muito ruim. Então, o que importa não é só jogar, é competir. Não é só jogar e competir. O que importa é o resultado do que você está fazendo. Então, como resultado, no final aqui, eu queria dizer para vocês que a minha filha Maria, ela hoje tem uma empresa de pijama, chama amoquetio.com.br. São pijamas são pijamas estilosos, autênticos, confortáveis. Estou aqui fazendo publicidade da Ketio, que é a marca dela. O Davi, meu filho Davi, de 20 anos hoje, ele profetizou aqui através dessa revista Forbes aqui, que ele vai ser bilionário em abril de 2026. Até tem um texto aqui. Né? Então, esse é o meu Davi de 20 anos. E esse é meu filho Theo, sócio de um DJ que vocês devem conhecer, DJ Alok. Né? Então, ele tem uma empresa grande também hoje já de entretenimento. O verdadeiro sucesso é viver do seu propósito, influenciar positivamente a sua família e fazer a diferença na vida das pessoas. E por isso eu estive aqui com vocês hoje para compartilhar os meus aprendizados, o que eu fiz com meus filhos e também os ensinamentos que eu escrevi aqui nesse livro, o Se Vira Moleque. Maurício, foi isso o papo que eu tive, que eu queria falar com eles. Vou interromper aqui a transmissão. Fico à sua disposição, irmão. Maravilha, João. Muito obrigado. Pessoal, para quem não sabe, assim, o João ele fez um apanhado aqui de muitas coisas que você pode ver com mais detalhes aqui no livro dele, né, no Se Vira Moleque. Tem muita coisa que ele falou aqui que está no livro de uma forma mais profunda, com histórias e tudo, então vale muito a pena estudar isso aqui. João, muito obrigado, viu, pelas suas considerações iniciais, por compartilhar esse conhecimento com a gente.
Vamos então passar para a parte das perguntas. Acho que podemos juntar aqui com a Andréia também e abordar aqui, já recebi algumas também aqui pelo YouTube, pelo Facebook que vieram. Eu vou contar primeiro para a André. A gente está aqui falando de família, né, de orientação para os pais. Nesse assunto de família, André, o que você acha? Quais são os primeiros passos para que uma família possa introduzir a educação financeira no lar, né, envolvendo os pais e as crianças? Como você acha que pode introduzir esse assunto? Falar abertamente sobre a vida e com o custo dessa vida, né? Não inventar historinhas, mas ser realista, sentar, conversar, ver o que dá, o que não dá, como as coisas acontecem, assim, entender mesmo o custo da vida, entender como nós estamos. Então, falar sobre isso é algo que precisa fazer parte do nosso dia a dia familiar. Ele tem que ser parte da nossa conversa, né? Seja uma conversa numa mesa de jantar, como bem o João colocou aqui, ou então realmente temos um dia para falar sobre isso, para avaliar. Então, conversar sobre dinheiro não pode ser um tabu, tá? Conversar sobre finanças não pode ser algo difícil ou somente para os adultos. Isso é para a família. Legal. O João fala disso até no livro dele, fala de juntar a família, fazer reuniões, jantares, ter essas oportunidades para conversar. Não sei se você sabe, João, mas na igreja a gente tem um dia por semana, uma noite, na segunda-feira à noite, que a gente reúne a família para conversar sobre assuntos da família. Uma vez ou outra, um assunto desse seria super importante ser discutido, né, João? Acho que esse é um debate bem importante para ser discutido abertamente, como a Andrea falou. É muito importante isso, trazer essa discussão, todo tipo de assunto, né? Não pode ter tabu, isso a gente não fala, isso a gente não fala, porque às vezes existe aí uma certa prudência, vergonha, ou não sei qual a palavra que a gente pode usar, e cada família tem um mundo, tem uma situação, né? Então, mas tem que ser debatido, tem que ser discutido, trazer assuntos que os filhos podem contribuir, podem dar sugestões, né? E às vezes as sugestões vêm de onde a gente menos espera, mas tem pai que já diz: cala a boca, você não sabe de nada, você vai tirar o xixi da fralda, né? Vai não sei o quê, né? Então, assim, cara, eu sei porque meus amigos fazem isso, né? Então, isso é comum. Então, não sei, claro que eu não estou dizendo que vocês que estão me assistindo aqui fazem isso, mas eu estou falando porque eu vejo perto de mim, então, né? Eu estou na minha experiência. Não, com certeza, com certeza. João, eu tenho mais uma pergunta para você agora. Uma pergunta interessante aqui sobre poder e controle. Porque é o seguinte, empreender é libertador, né? A gente sabe que liberta mesmo. Será que os pais, de uma maneira até instintiva, até de aquela reação natural de pais mesmo, eles às vezes não estimulam tanto o protagonismo nos filhos, porque para isso eles vão ter que abrir mão do poder de controlar o filho, né? Quando ele dá dinheiro, tudo ele controla o filho, mas quando ele fala, filho, vai, e o filho ele vai ter autonomia, ele vai ser empoderado, ele vai ser autonomista, ele vai ser autossuficiente. O pai vai perder o controle do filho. E às vezes os pais não querem isso, não querem libertar os filhos porque pode, primeiro, desprotegê-los e perder o controle das crianças, né? Como é que é isso? Qual é o seu poder? Ó, o Davi aí, ó, o Davi, amigo. Sabe o que ele está dizendo aqui, Maurício? Deixa eu responder essa. Deixa eu responder, Davi. Eu estou me abrindo aqui. Deixa eu responder essa. É o Davi. Mas é o pai que tem que responder, não é o filho. Mas eu vou falar primeiro, depois ele fala. Eu dou a visão de filho aqui também. Vai dar a visão de filho. O assunto é bom, então, vamos lá. Cara, bom, vamos lá. A Andréia, que está aqui, falou que é super sua fã, Maurício também. Gente, é o seguinte, olha, o Davi acabou de chegar, com barulho aqui. Olha, eu estou em São Paulo hoje, a gente tem uma estrutura em Maceió e em São Paulo. É muito difícil isso, Maurício. Essa pergunta, não sei quem foi que fez, mas ela é perfeita. Ela é perfeita. Eu estou no meu segundo livro de empreendedor. O primeiro, ele é muito pequeno, eu fui educando filhos para empreender, se vira moleque, eles estão mais velhos. Então, cara, vira e mexe, eu tenho esse problema de autoridade. Esse problema porque o dinheiro, efetivamente, dá o respeito. Né? Se ele não fizer, não tem. Então, aquele medo. Mas, cara, já eles me respeitam muito como autoridade, isso é verdade, né? Mas é uma coisa que eu conquistei ao longo dos anos. Eu fui conquistando. Eu digo sempre que esse não vai ser o último livro de filhos, porque eles vão crescer, vão ter os filhos dele, eu vou ter meu neto, eu vou escrever outro, se vira moleque neto, né? Então, assim, eu não sei. Mas assim, isso foi um desafio que eu enfrentei, né? Por diversas vezes eu fico pensando nisso, caramba, esse menino tem que me... Porque é difícil dizer, não vai fazer tal coisa. Não, eu vou lá e faço. Não vai viajar para não sei para onde, eu vou lá e viajo. Não vai se mudar, eu vou e alugo meu apartamento. Assim, eles podem isso, né? Então, realmente... A única forma que você tem é dar amor de qualidade, né? e dar exemplo.
para que eles possam te modelar. Então, você quer falar? Agora, interromper aqui, passei o dia inteiro trabalhando pra caramba, mas esse é um assunto que eu sou completamente apaixonado e que eu não poderia deixar da minha visão de filho também. Que bom. O que acontece é que tem muitos pais que acham que o filho é a extensão do corpo deles, né? Que acham que necessidade Isso é propaganda? É propaganda, obviamente é propaganda. Tem muitos pais que se acham no direito de utilizar o filho como ferramenta de realização do próprio sonho ou como ferramenta de realização de um sonho frustrado que ele teve e nunca conseguiu realizar em vida. Isso acontece mais. A síndrome da mãe protetora, a síndrome do pai protetor, que quer manter o filho sempre por perto, para suprir necessidades de ego, necessidades de atenção, necessidades de autoestima, que esse pai tem e utiliza o filho para suprir essa necessidade. Então, quando a gente fala de educação empreendedora, a gente fala não apenas de trabalhar do pai para o filho, mas também de trabalhar do pai trabalhar a ele mesmo para que ele consiga desenvolver e entender que tem pontos que ele precisa abrir mão e tem pontos que ele precisa se desenvolver também. Eu fiz um processo de autoconhecimento que é o melhor do mundo, chamado Processo Hoffman, do Bob Hoffman. E é uma semana inteira intensiva, sem celular, sem internet, sem nada, onde você foca simplesmente em olhar para dentro. Nesse processo, eu aprendi que todos nós nascemos uma fonte de amor incondicional. E, por um lado, a gente está buscando o amor incondicional que se corresponde ao nosso potencial de amar. E os nossos pais, eles nos amam de maneira condicional. Condicional com base em quê? Eu só te amo se você fizer tal coisa. Eu só te dou atenção se você fizer tal coisa. E no final das contas, no processo, eu não sei nem se eu posso falar, mas a conclusão é que a gente entende que os pais são apenas crianças, muitas vezes também emocionalmente não desenvolvidas, e o nosso sistema mental, a nossa codificação, ela meio que fecha aos 8 anos de idade. Então, o que é que acontece? Os pais, eles cresceram uma carcaça de adulto, mas muitas vezes tem uma criança interior ali dentro também ferida. E no momento de educar, ele não considera essas coisas durante o processo. E acaba imputando os próprios medos, crenças e coisas que aprendeu com o pai dele e com a mãe dele, que aprendeu com o pai dele e com a mãe dele. E se você for voltar atrás, nem é culpa de ninguém. Todo mundo tem responsabilidade, mas ninguém tem culpa. Porque eu não escolho quem é meu pai, eu não escolho quem é minha mãe. Como meu pai também não escolhe quem é o pai dele, quem é a mãe dele, quais são as crenças e modo mental, e modo de viver, e modo de enxergar a vida que os pais deles tiveram. Davi, o Maurício tem um problema de tempo, né, Maurício? Sim, nós estamos dentro do tempo das perguntas mesmo. Agora, então. Tá, não é porque eu estou preocupado, porque Davizinho, quando fala, ele vai, né? Eu vou embora. Ele vai. Davizinho é um comunicador nato, né? Obrigado, Maurício. Não, mas é isso mesmo. Só para finalizar aqui minha participação, eu queria dizer que realmente você foi muito inteligente na sua colocação, que dinheiro imputa poder. Eu fiz um estudo sobre relacionamentos abusivos quando eu estava lá nos Estados Unidos. Todo mês a gente fazia uma espécie de TCC. E eu fiz sobre relacionamentos abusivos. E um dos principais, o primeiro ato que alguém abusivo faz é tomar conta da parte financeira da outra parte. Porque se alguém não tem grana, essa pessoa não sabe, essa pessoa não tem o que fazer, porque depende daquele ser, depende daquela movimentação para conseguir sobreviver. Sim. Então, o relacionamento que eu tenho com o meu pai, não eu, mas o relacionamento que qualquer filho tem com o pai é um pouco abusivo. Porque quando a gente é criança, a gente não tem a possibilidade de escolher o que a gente quer. O pai fala assim, você vai comer isso, você vai comer aquilo, você vai vestir tal roupa, você vai fazer tal coisa. O que acaba gerando na cabeça do filho uma necessidade de aprovação natural por parte dos pais. Então, os pais, entendendo isso, eles podem tomar vantagem a favor do filho, de comunicar coisas positivas que vão gravar, que vão marcar na cabeça desse moleque, que ele vai carregar pelo resto da vida. Então, o que custa um pai chegar e falar para o filho assim, eu te aprovo, eu te aceito, eu te amo, eu te respeito, você se sente amado. Mesmo ele errado? Não mesmo, entender, tipo assim, entender que o pai também erra às vezes, sabe? Isso aqui não é lavagem de roupa suja, mas o pai também... do mesmo, o papel de um líder, um papel de alguém que está direcionando alguma coisa, uma empresa ou uma casa, que é o líder, é saber ser liderado algumas vezes, é saber dizer que está errado e é saber ceder esse poder para outra pessoa quando acha que deve. Então, é basicamente isso que eu aprendi um pouco sobre educação, que os pais também têm que trabalhar a si mesmos
para que eles entendam as necessidades dos filhos e que entendam que os filhos não é extensão do próprio corpo e que os filhos têm seus próprios sonhos, suas próprias vontades, sua própria maneira de se comunicar, sua própria maneira de agir, suas próprias habilidades e aptidões, que indiferem do pai, que indiferem do meu pai ou da minha mãe. Eu sou um ser único, eu tenho meus próprios pensamentos, minha própria maneira de agir. Eu sei que tem influência de DNA e tudo mais, mas eu acredito que todos nós nascemos com a missão, e a minha missão não necessariamente é seguir o que os meus pais, o que o meu pai ou minha mãe querem para minha vida. É o Davi. Eu quero ele para mim, Vem para mim, Davi. Olha, eu te amei. Ela tem um filho empreendedor. Vem para mim. Alexandre. Olha, o Davi, ele hoje faz educação de jovens. Ele tem um projeto de ajudar jovens a serem protagonistas, chama Jovens Protagonistas. E ele tem ajudado muitas jovens, inclusive jovens de escolas públicas, né, sem cobrar nada e tal. Isso é muito orgulho para mim, porque eu sei o quanto isso é importante, que os jovens consigam ter essa mente mais ampla, essa visão mais ampla, porque muitas vezes os pais não conseguem ter, né? Nem todo dia a gente tem essa oportunidade de levar essa palavra para mais pessoas, né? Então, muitas vezes o problema não está no filho, está no pai. E eu falo isso por experiência própria, né? Então, é isso que o Davi falou, é uma verdade. Ainda bem que aqui em casa a gente tem perfeito entendimento sobre o espaço de cada um, a responsabilidade de cada um. Mas, Andréia, você pode levar para sua casa. Eu quero. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Conta comigo para ajudar teu filho. Desculpa, perdão interromper, mas só falar para o André, conta comigo para ajudar teu filho. Coloque ele com que eu assuma a responsa. Olha que mentor. Mas é certo isso. Com certeza a gente vai se conectar. Alexandre vai estar com você. E olha, pode colocar mais uma foto na Forbes, hein? O Alexandre vai estar lá. Pode demais. Muito legal, Davi. Muito bom ter você aqui. Na verdade, é isso mesmo, né? É uma evolução dos filhos e dos pais também, né? Porque os pais vão estar preparados para esse momento onde o filho ganha asas e está com 12, 13 anos empreendendo no Shark Tank lá, a mãe morrendo do coração. Como é que faz isso? Como é que eu libero meu filho assim, né? Então o pai tem que ser uma certa estrutura também para isso, para poder, né, liberar o filho, porque o filho vai voar, mas a mãe tem que ter a coragem de liberar o filho para poder enfrentar a moça da cantina porque está vendendo bala na escola, né? A diretora da escola porque o menino resolveu fazer uma coisa diferente. Então, assim, tem que permitir que o filho também se arrisque e até possa fracassar também, né, João? O Davi, quando foi no Shark Tank, Maurício, bem lembrado isso, ele recebeu um não, né? Foi um dos mais jovens no Shark Tank que já passou por lá, né? Aliás, é o vídeo mais assistido. Ele recebeu não. Então, eu comemorava, e a mãe chorava, né? Então, assim, mas por que eu comemorei, né? Por que você tá rindo? Por que você tá comemorando? Porque, cara, receber não é muito bom. O não é educador, nada é mais transformador que o não, né? Então, o não fez ele ficar mais fortalecido. Porque não pode ser fácil para ele, porque é filho do João, não, tem que ser mais difícil para ele. E ele sabe disso, as coisas para ele são mais difíceis do que para qualquer outro jovem, porque ele está sempre porque é seu pai, né? Se bem que hoje é muito assim, eu sou o pai do Davi, né? Que ele é mais importante que eu. Para vocês terem uma ideia, teve um momento que eu fui apresentar minha ideia para o investidor, nem sabia que meu pai conhecia ele, e aí quando ele foi falar para o meu pai que eu tinha apresentado a ideia, meu pai falou, não invista nele. Ele estava com a grana pronta, com o cheque na mesa para assinar e para investir no meu negócio. Meu pai falou, não invista nele. E aí eu fui perguntar por quê. Aí meu pai falou, porque faz parte da minha rede de networking e eu quero que você vá e construa a tua própria rede de networking por conta própria. Hoje em dia, por exemplo, mas o Pablo Massal, por exemplo, foi uma pessoa que eu apresentei meu pai a ele. O Breno Perrucho e várias outras pessoas que fazem parte da minha comunidade, da minha esfera, e eu acabei apresentando meu pai. Então, hoje a gente tem uma relação muito bacana de troca e de crescimento. Obviamente, existe um respeito e uma admiração gigante pelo que meu pai construiu, pelo que meu pai fez, mas existem assuntos que eu domino um pouco mais do que ele. Redes sociais, lançamentos digitais, esse game mais B2C, o trato direto com o consumidor, dentro do mercado digital, e ele para me escutar. E assim como eu estou só esperando acabar essa Copa, eu abri a DRE da minha empresa para fazer várias perguntas para ele aqui, porque ele domina muito bem o que é. Vamos encerrar já, então. A gente está realmente partindo para o encerramento agora. Gente, olha, quem não viu o Davi ainda, o Davizinho no Shark Tank, procura lá no YouTube, Davi Braga, no Shark Tank. Você vai ver lá o que ele apresentou lá do Listed, né, o negócio dele. Muito legal a orientação dele. Mas, assim, ele tinha um pai em casa
investidor de startups, e vocês estão vendo aí, né? É uma prova realmente de que o pai, ele deixou o filho, né, realmente encarar, né, os empresários ali, fazer a sua parte, e tentou, né? Tentou, ele podia ter facilitado, mas não, ele deixou o filho realmente, né, tomar as próprias rédeas da vida ali e se aventurar numa experiência, né, muito desafiadora. E houve um grande aprendizado nisso aí, né? Gente, olha, a gente acabou o tempo, mas assim, a gente podia ficar horas aqui conversando de verdade. Seria muito bom, assim, né? Mas eu queria agradecer demais vocês, até o Davi aqui, nosso convidado especial, o João Kepler, a Andrea Franklin. Queremos agradecer muito vocês, todos que participaram. Nós recebemos algumas perguntas, mas não deu tempo de fazer. Pode mandar para mim lá no Instagram, onde quiser. @ João Kepler, João Kepler, João Kepler. Pode Legal. mandar lá para mim no inbox lá que eu tento responder. Ótimo. Vamos tentar fazer Maurício, e aí depois eu te mando pelo meu pai o CPF para você mandar o Pix da participação. Não mereço. Valeu, pessoal. Andréia, querida, depois pega meu contato aí com os meninos para eu te conectar com o Davi, para o Alexandre falar com ele e eles serem 2 grandes empreendedores aí para esse Brasil. Quem sabe? Fechadíssimo. Não, muito legal, muito legal. Pessoal, só para terminar, então, alguns recadinhos aqui finais, né? Amanhã a gente tem mais lives, então não perca as próximas lives, sempre às 19, 20 e 30. Amanhã vai ser com o Major Fauzi Salim Khatib, da Defesa Civil de São Paulo, o Gustavo Correia e o Antônio Marcos dos Santos, da MetLife, e o Renato Gomes, da Prudential. Segundo recadinho, nós disponibilizaremos gratuitamente um curso de finanças pessoais também, 6 encontros, vai acontecer nas próximas 2 semanas. Se quiser aprender como controlar suas finanças, lidar com dívidas, resolver problemas, né? Pode acessar, então, esse curso, aprender a ter um fundo de emergência. Você pode se inscrever lá no curso, no link autossuficiência.org.br/finanças. E a sua opinião é muito importante para nós, né? Nós queremos saber, por favor, a sua opinião. Clica no link que está aparecendo no chat aí para você responder uma pesquisa de satisfação sobre a nossa live de hoje, que foi, para mim, foi excelente, foi um grande aprendizado, uma ótima aula. Muito obrigado, João Kepler. Muito obrigado, Andrea Franklin, também por vocês terem compartilhado com a gente esses ensinamentos. Boa noite a todos. Nós convidamos vocês que vão ficar aqui assistindo agora as próximas lives, assistir um vídeo na sequência e a gente se vê amanhã, então. Pessoal, muito obrigado. Tchau, gente. João, muito obrigado mais uma vez e André também.